Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias. Aqui nós temos nossa tela de contatos, onde você pode fazer o agendamento para irmos até a sua igreja para ministrar uma palestra sobre escola dominical ou uma pregação qualquer. Lembrando-vos que nós temos este link aqui que vai estar sempre no rodapé ou na descrição dos vídeos, que remete ao blog Escola Dominical, onde você encontra as lições grátis, tanto em vídeo quanto em escrita. Vamos dissecar sobre a lição 9. Uda, a mulher que estava no lugar certo. Lembrando também que a temática deste trimestre é o caráter do cristão. Lição 9 do segundo trimestre de 2017, da editora CPAD, Uda, a mulher que estava no lugar certo. Lição direcionada para o dia 28 de maio de 2017. Texto áureo: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, a todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. 2 Crônica 34, versículo 24, verdade é prática. Quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. O objetivo geral é ressaltar que quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência. Objetivos específicos: mostrar quem era a profetisa Uda, saber que Uda viu o tempo do avivamento, explicar que Uda foi levantada e usada por Deus. Uda, uma profetisa que demonstrou um caráter firme. Uda, esposa de Salum, filho de Tocate, guardador das vestimentas do rei Josias, foi profetisa em um tempo em que o ofício era predominantemente confiado aos homens. Meu irmão, vamos tratar aqui, nesta lição, de um personagem alvissareiro, feminino, porém de grande destaque, que foi usado nas mãos do Senhor. Uda entrou na história do povo de Judá, mas logo desapareceu após cumprir a missão árdua que Deus lhe confiara. Ela entrou em cena quando o rei Josias tomou conhecimento do conteúdo do livro da lei que fora perdido na casa do Senhor. Ao ouvir a leitura do livro da lei e as maldições que cairiam sobre seu povo, o rei mandou consultar ao Senhor sobre tamanha desgraça causada pela desobediência de Judá. E Uda, a profetisa usada por Deus, proferiu terrível profecia contra Judá, mostrando que Deus iria derramar terrível juízo sobre a desobediência do povo. Então aqui vai se tratar de uma profetisa cujo caráter foi firme. Como Jeremias, ela não oscilou diante das pressões dos líderes, dos príncipes do povo. Primeira parte: quem era Uda? E aí nós vamos ver nos subpontos Uda, a atividade que exerceu. Deus ouviu Uda. Uda, ela foi uma serva de Deus que demonstrou um caráter firme, decidido e discreto, num tempo em que os reis e os profetas haviam se desviado dos caminhos do Senhor. O texto em estudo diz que ela era esposa de Salum, filho de Tocate, que era guardador das vestimentas e habitava em Jerusalém, na segunda parte da cidade, ou na cidade baixa, segundo Reis, capítulo 22, versículo 14. Então, ela não era uma mulher de status privilegiado, morava na cidade baixa,
E aqui nós vamos ver ela como um exemplo de caráter, como profetisa que falou aquilo que Deus queria. Ela não fugiu da vontade de Deus para agradar as pessoas. Falou com precisão o que é uma necessidade também nos tempos presentes. Pessoas que possam predicar a palavra de Deus observando a sua genuinidade. Não podemos agasalhar situações para acomodar quem quer que seja, mas precisamos falar a verdade de Deus. E nós temos aqui um exemplo maiúsculo na vida dessa profetisa, que foi um personagem de destaque por um curto espaço de tempo, especialmente no ministério do rei Josias. No segundo subponto, atividade que exerceu. Ela exerceu a atividade de profetisa, num tempo em que esse ofício era predominantemente confiado aos homens. Uda testemunhou a ascensão e queda do reino de Ezequias, a decadência de Judá nos tempos de Manassés e Amon. Segundo Crônicas, capítulo 33, versículos de 11 a 25. Ela entrou em cena num momento dramático da história do reino de Judá, 639 a 609 a.C. Pois bem, meus queridos irmãos, Uda exerceu uma atividade em tempos dificílimos. O ofício de profeta era predominantemente confiado a homens. Portanto, ela teve que enfrentar os ranços do machismo. Teve que enfrentar uma sociedade permeada de opiniões machistas. Porém, ela se manteve incólume, firme, com um caráter nobre, falando o que Deus queria, mesmo sendo do sexo feminino. Isso nós colocamos aqui, e o autor, por certo, o comentarista colocou aqui, porque desde tempos mais remotos as mulheres têm enfrentado a discriminação. E acham que as pessoas acham que as mulheres não têm condição de exercer o sacerdócio. Mas Deus, Ele não escolhe sexo, Ele não escolhe cara, Ele não escolhe a cutis, Ele não escolhe se tem a pele vermelha, branca, amarela, preta, parda. Não, Ele não escolhe se é de descendência norte-americana, se é de descendência nobre ou plebeu. Ele escolhe, Ele foca em alguém e diz: está aqui, esse será o vaso. E Uda foi o vaso em tempos difíceis, em tempos em que o ofício era predominantemente confiado aos homens. Portanto, ela teve que enfrentar os reveses da sua época, a cultura da sua época, teve que enfrentar o machismo da sua época. 3. Deus ouviu Uda. Se os outros reis não tomaram conhecimento de seu ministério profético, ela viu Deus trabalhar de forma evidente para ouvir suas orações e levantou um menino para promover mudanças impactantes no reino de Judá. Está aqui. Ela enfrentou as intempéries nos tempos do rei Ezequias, nos tempos de Manassés, de Amon, estes reis que não a reconheceram, pelo menos não se tem conhecimento disso, como profetisa. No entanto, ela permaneceu firme, orando, consciente do seu ministério profético. Isso trazendo para o nosso tempo presente, meus queridos irmãos. Muitas vezes não somos reconhecidos em um ministério, em uma convenção, não somos reconhecidos em um campo, em uma igreja. Deus nos tem chamado para exercitarmos a sua vontade. Nós temos a chamada de Deus e às vezes não somos reconhecidos. Muito embora tudo isso acontecendo, não podemos jamais abrir mão da nossa chamada. Uda se manteve firme e chegou o momento que ela foi solicitada a profetizar. Aleluia! Deus se lembre de nós. Nós estamos na mira de Deus, se fomos chamados por Ele.
Não interessa se somos reconhecidos, não interessa se temos o aval de uma convenção poderosa, de um campo poderoso, de uma catedral poderosa. Não, o que interessa é que Deus nos chamou e que Ele está conosco. Aleluia. O nosso ministério profético, o nosso ministério sacerdotal foi aprovado por Deus. Ele nos chamou, nós temos a consciência disto. Então vamos prosseguir. E Deus vai nos fazer o canal propício para a revelação da sua vontade àqueles que estão carentes. Segunda parte. Uda vê o tempo do avivamento. Aqui nós temos 3 subpontos neste ponto. Josias promove verdadeiro avivamento, aboliu a idolatria, resgatou a lei do Senhor. E Uda viu o tempo do avivamento, um dos avivamentos sem precedente na história de Israel. Aos 8 anos de idade, Josias foi posto no trono pelo povo, em resposta aos inimigos de seu pai, permanecendo durante 31 anos à frente de Israel. E foi do ano 639 a 609 a.C. Tornou-se o 17º rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. Contrariando a sequência perversa de idolatria, corrupção e apostasia, com o apoio de conselheiros reais, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Desde o momento que Josias viu o livro que estava escondido, o livro da lei, que foi lido pelo sumo sacerdote, ele tomou uma atitude e promove um verdadeiro avivamento. Avivamento não vem de fora, avivamento vem de dentro. Não se começa um avivamento com uma cruzada poderosa. Não se começa um avivamento ao ser inserido numa convenção poderosa, num campo poderoso, ao construir um templo suntuoso. Não. Se começa avivamento nos moldes da descoberta da vontade de Deus em nossa vida. Oh, glória! Uda viu o tempo do avivamento. Avivamento é uma necessidade para os nossos tempos presentes. Aboliu a idolatria. Ainda moço, tomou medidas drásticas e corajosas contra a idolatria que tomou conta de Jerusalém e das cidades vizinhas no 8º ano de seu reinado, segundo Crônicas 34, de 3 a 7. Para um jovem rei, tomar tais medidas não seria possível se não fosse com o respaldo de Deus e com apoio de homens sérios que trabalhavam no reino como parte de um remanescente fiel que buscava o bem do seu povo e não os interesses mesquinhos dos que se aproveitavam do reino para a satisfação de seus interesses pessoais, carnais e diabólicos. O rei Josias aboliu a idolatria que tinha invadido o reino de Judá. O povo tirou Deus do centro e colocou outros deuses, mas através da descoberta do livro da lei no templo. Então veio a vontade de Deus ao povo e ao rei. O que Deus queria? Queria que ele retornasse ao centro do reino de Judá e que Judá fosse um reino governado por Deus, não por deuses estranhos. Então o rei Josias, num verdadeiro ato de avivamento, aboliu toda a idolatria e colocou Deus no centro. Quando nós colocamos Deus no centro, a coisa começa a florir. Quando colocamos Deus no centro, nós recebemos avivamento. Quando colocamos Deus no centro, a sua mão nos faz prosperar. Quando colocamos Deus no centro, então nós vemos a glória do Senhor. Quando colocamos Deus no centro, nós vivemos dias áureos espiritualmente falando. Aleluia.
Oh, glória a Jesus! A idolatria, os ídolos saíram e Deus assume as rédeas de Judá, pelo menos no tempo de Josias. E aqui, Uda, a profetisa, viu este avivamento, aleluia, coisa gloriosa, quando se vê um povo avivado, quando se está na égide de Deus, no governo dele, nós temos verdadeiro avivamento, somos felizes, embora sofrendo as intempéries causticantes deste mundo contemporâneo, nós temos alegria em nosso coração em poder sentir Deus em nossa vida, aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. É uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer na vida de alguém, é ele chorar de gozo da salvação em sua alma. Não tem coisa mais gloriosa, mais preciosa. Tirar as idolatrias, os ídolos e ter no centro o Deus verdadeiro. Isso aconteceu aqui. 3. Resgatou a lei do Senhor. Aos 26 anos de idade, Josias mandou reparar a casa do Senhor, que tinha sido desprezada pelos seus antecessores idólatras. Os seus antecessores reis idólatras, que não cuidaram disso, que não queriam Deus como o centro de todas as coisas, botaram outros deuses. Nós temos esse registro em 2 Coríntios capítulo 34, versículo de 8 a 11. Em meio à restauração física do templo, o sumo sacerdote Ilquias, através de Safã, fez ciente ao rei que o livro da lei, que se achava perdido na casa do Senhor, fora encontrado. Ao ouvir o conteúdo do livro, o rei rasgou suas vestes, chamou seus assessores, incluindo Safã, que era escrivão, e deu ordem dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. 2 Crônicas capítulo 34, versículo 21. O rei resgatou a lei do Senhor. O povo tinha prevaricado, tinha se distanciado de Deus através de seus líderes, dos reis que antecederam Josias. Mas com o advento da descoberta do livro da lei, dos ditames do Senhor, então se provocou no meio de Israel um verdadeiro avivamento, aleluia. E o rei Josias restaurou a lei do Senhor, aleluia. Ele, com a descoberta do livro, que tinha as diretrizes da vontade de Deus, então ele conseguiu resgatar a lei do Senhor, os parâmetros que deveriam ser seguidos pelo povo de Israel, de Judá, para ser um povo vitorioso e feliz. Oh, pelo menos no tempo de Josias se vivia um verdadeiro avivamento. Oh, aleluia! Oxalá o povo de Deus nos tempos modernos possam viver dias de avivamento, dias áureos na presença do Senhor. Nós vivemos dias de apostasia, dias de opressão maligna, dias de grandes dificuldades, dias difíceis, dias trabalhosos, mas precisamos ter o resgate da vontade de Deus em nossa vida. Precisamos ver Deus no centro e fazendo o avivamento para termos a alegria de chegarmos aos céus, mesmo enfrentando as intempéries, o mau tempo dos tempos da odernidade. Terceira parte, última. Uda é usada por Deus. E aqui nós temos 3 subpontos. A dura mensagem de Deus. Recebendo a consulta do rei, Uda foi usada por Deus para profetizar com relação a 2 eventos. O primeiro,
prevendo a destruição de Judá por causa da idolatria, segundo Reis capítulo 22, versículos de 14 a 17. O segundo, prevendo a restauração e prosperidade no reinado de Josias, segundo Reis 22, de 18 a 20. Essa mulher, ela profetizou que iria acontecer. Não fugiu das raias da vontade de Deus. Como Josias, rei, havia restabelecido a lei e abolido toda forma de idolatria, no seu reinado não ocorreria a destruição. Porém, Judá pagaria o preço. Deus é justo. E isso ocorreu. Judá foi levado em cativeiro posteriormente pelo rei da Babilônia. Isso se cumpriu. Mas ela teve nos seus lábios a dura mensagem de Deus. Falar sobre a sentença cabal de Deus sobre o povo de Judá e também falar sobre a restauração e prosperidade no reino de Josias, este homem de Deus. Uda profetiza para o rei Josias. Agora sim, chegou a sua época. Na crise espiritual de Judá e Jerusalém, Deus mostrou à profetisa Uda que o rei Josias não seguiu os maus caminhos de seus pais, mas humilhou-se diante de Deus. Disse Uda aos mensageiros do rei que Deus viu como Josias se humilhou quando ouviu a leitura do livro da lei e o juízo de Deus sobre Judá, e que Deus lhe daria livramento e ele desceria ao sepulcro em paz, segundo Crônica 34, 26 a 28. Deus teve misericórdia do jovem rei de Judá. A resposta de Deus a Josias foi altamente confortadora para ele. Então Uda, que era rejeitada, discriminada, não foi reconhecida pelos reis antecessores, agora era lembrada. Josias manda procurar Uda para profetizar. Oh, glória a Deus. Isso pode estar acontecendo aí com você, meu irmão, minha irmã, que foi rejeitada, não foi reconhecida por pastores anteriores, quem sabe. Eu não sei com quem estou falando, uma coisa eu tenho certeza, essa é uma palavra profética. Você não foi reconhecida, mas agora chegou a vez. Um novo sacerdote, um novo pastor chegou à igreja e te reconheceu o teu ministério, oh, aleluia, e você agora tem a oportunidade de exercitar a sua chamada, porque você foi chamado por Deus, ou chamada por Deus. O efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética de Uda, Josias tomou de pronto algumas medidas que demonstrou o seu cuidado e zelo em ouvir a voz de Deus. Vamos observar. Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Ele chamou os líderes. Vamos tomar uma atitude. Vamos observar o que o livro da lei está determinando. Ele também tomou outra atitude. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. Depois de reunir todo o povo, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. Oh, glória a Jesus! É necessário que possamos, em alto e bom som, ler, fazer ser ouvido a palavra de Deus. Quando Moisés estava no deserto, acuado pelo povo, pelos desejosos de voltar ao Egito, o Senhor fala com ele: goteja a minha doutrina como a chuva, destila o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Oh, precisamos fazer ser pulverizado sobre as nações da terra a palavra, a doutrina do Senhor Jesus, a doutrina de Deus.
E o rei Josias teve cuidado de chamar todos como líder que era e fazer ser ouvido a leitura da palavra de Deus. Oh, glória a Jesus! E em meio a um mundo macabro que nós vivemos, precisamos estar ouvindo a palavra de Deus todos os dias. E nós, sacerdotes, precisamos ter esta responsabilidade de fazer soar a palavra de Deus. Eu tenho tido esse cuidado, dedicado através das vias da internet, blogs, vídeos, fazendo soar a palavra de Deus em todos os rincões da terra. Todos os dias estou pregando nas igrejas, pregando nas regiões carentes, nos lugares. Estou fazendo ser ouvida a palavra de Deus. Tenho tido este carinho e esta responsabilidade. E todos nós precisamos ter este exemplo de Josias, fazer ler e ouvir a palavra de Deus. Ele fez um concerto com Deus. Oh, glória a Deus. Concerto com Deus. Aleluia. Em seguida, ele levou o povo a fazer concerto com Deus. Não somente ele, mas a todo o povo. Ele fez estar em pé, e todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e aos habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Aleluia. Ele tomou outra atitude ainda. Aboliu por completo a idolatria. Olha, meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Todos os grandes homens de Deus que tiveram maiúsculas vitórias enunciaram o pecado. No Velho Testamento, nós temos um lugar chamado Ribeiro de Cedron, e os grandes homens de Deus que quiseram ter vitórias e ter uma aproximação de Deus, ter uma intimidade com Deus, os amuletos, as coisas que provocavam o distanciamento deles de Deus, foram levados para o Ribeiro de Cedron e jogados ali. Ribeiro de Cedron fala de vale tenebroso e escuro. Precisamos ter experiências com Deus mais profundas. O negócio não é só ficar no discurso, meu irmão. O negócio não é só predicar discursos polidos, requintados de exegese homilética para impressionar os ouvidos das multidões. O negócio não é só desfechar sermões que faz todo mundo rir. O negócio é ter uma aproximação de Deus, é ter uma comunhão com o Senhor, é tirar os amuletos, é fazer com que todas as coisas que nos afastam de Deus sejam tiradas da nossa vida para termos uma aproximação de Deus. E Josias fez isso. Ele aproximou o povo de Deus, aleluia. Ele fez com que o povo ouvisse o som da sua palavra, a palavra do Senhor. Ele aboliu toda forma de idolatria. Nós precisamos tirar todos os amuletos, toda a idolatria da nossa vida, todo ídolo que pode assumir o lugar de Deus e dar lugar ao Senhor, porque o nosso coração é o lugar de habitação de Deus. Oh, aleluia. Oxalá todos os povos de Deus possam, em todos os lugares desta terra, entender este mistério e colocar Deus no centro e tirar toda forma de idolatria. Aleluia. Meu irmão, a profetisa Hulda foi uma mulher de Deus, que teve um papel significante para a história de seu povo, ainda que de modo muito passageiro. Seu papel foi coadjuvante, ou seja, auxiliar, mas o que importa é a qualidade de seu trabalho e não a extensão de seu ministério. Soube colocar-se no lugar que Deus lhe reservou, com discrição e humildade, mas no momento certo entregou a mensagem de condenação de Deus ao povo de Judá, que de modo quanto mais se afastou dos caminhos do Senhor. Ela teve o recado certo, na hora certa, para um povo que tinha prevaricado, e no momento do avivamento ele
em que Josias provocou um avivamento através da leitura da palavra de Deus e procurou andar nos moldes da vontade de Deus, o seu reinado foi resguardado e ele não viu esta condenação durante o seu reinado, só posteriormente, porque o povo havia se afastado de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Deixo aqui esse questionário para você refletir.